Vamos conversar sobre pré-treino. O que escolher nesse momento, então, antes da gente começar a treinar? E aqui eu vou falar, gente, claro, de maneira muito geral. Eu sei que tem pessoas aí diferentes que estão me assistindo, óbvio. Sei que tem pessoas que fazem treinos talvez super longos ou treinos mais curtos. Enfim, essa questão também da pandemia, do momento que a gente está hoje, está limitando muito treinos ao ar livre ou não, ou na academia. Talvez a maioria das pessoas hoje esteja fazendo um treino dentro de casa. Mas e aí? Quando eu falo de atividade física, então de exercício, eu vejo que tem muitas coisas que estão lá na nossa cabeça, estão lá guardadas no fundo do nosso subconsciente ali e que envolvem principalmente essa questão do comer antes de treinar, né? Então assim, não, poxa, se eu vou fazer uma atividade física, eu preciso comer antes de fazer essa atividade física. Caso contrário, eu não vou ter energia para executar ali aquilo que eu quero fazer, para fazer esse exercício, seja ele qual for. E eu já quero começar então a dizer que não necessariamente é assim, pessoal. Não necessariamente. E isso é verdade, especialmente para aquelas pessoas que treinam super cedo. Eu tenho pacientes que acordam, e provavelmente várias pessoas de vocês, alunos e pacientes, que acordam 5 da manhã, às vezes 5:30 da manhã para ir treinar. Eu tenho uma paciente que treina de 4h20 às 5h20 da manhã. Eu falei, não, isso não é de Deus, não. Acordar 4h20, meu amigo, para ir treinar, para essa galera triatleta, sabe? Que tem que treinar muito, tem que treinar várias horas e acordar de madrugada para começar a treinar. Deus me livre, mas quem me dera. Realmente isso não é muito do meu perfil, não, mas admiro as pessoas que fazem isso. Mas e aí para essa galera que acorda super cedo para ir treinar? Como é? Devo acordar, então, ainda mais cedo para comer alguma coisa? Ou eu posso só comer um negocinho e em seguida já começar a treinar e vai dar tudo certo? A gente tem várias opções sempre. Então, na nutrição, primeira dica que eu dou importante é: na nutrição não existe uma verdade absoluta. Não existe. Existem vários sis, na verdade. Vários sis. Então, o que eu diria? Pra galera, então falando especificamente pra galera que acorda super cedo para ir treinar. Eu diria que você tem algumas opções. Você tem a opção de ir em jejum, vamos começar falando dessa opção. Então, Paulo, treinamento em jejum, quer dizer que você defende, então, treinamento em jejum. Treinar em jejum é bom, você indica o seu aluno ou paciente que ele treine em jejum. É uma possibilidade. Eu gosto, na verdade, é só de quebrar o mito que essa pessoa tem, às vezes, de acreditar que não é possível, que ela não consegue emagrecer, ou que ela não consegue fazer uma boa atividade física estando em jejum. Então, eu gosto de falar para ela, olha, testa pelo menos. Talvez ia depender do tipo de treino que você faça, especialmente se a gente está falando, galera da corrida, por exemplo, galera que curte aí correr longas distâncias, num ritmo mais constante. Então, especialmente essa galera, esse tipo de treino, mas não apenas, às vezes um treino mais intenso também, talvez você consiga executar bem estando em jejum. E o jejum, considerando o horário super cedo que você acorda, é mais cômodo, é mais confortável para você treinar dessa forma. Simplesmente acordar e às vezes até conseguir dormir alguns minutinhos a mais, porque você só vai acordar, colocar o tênis, trocar de roupa e começar a fazer sua atividade física, sem pensar em preciso comer algo antes, vou dar um tempo para esse algo ser digerido e absorvido e depois eu vou treinar. Para quem acorda super cedo, essa dinâmica às vezes complica mais do que ajuda. E sempre que a gente está falando de um tempo muito curto entre terminar de comer e iniciar a atividade física, claro que a gente vai limitar muito as possibilidades de alimentos que a gente pode colocar nesse pré-treino. Quanto mais estrangulado é esse tempo, menor é a gama de alimentos que eu consigo trabalhar nesse pré-treino. Porque qual é o raciocínio, galera? O raciocínio básico, eu diria, e isso se aplica para todo mundo? Não, eu tenho exemplos em consultório de que isso não necessariamente precisa ser verdade, o que eu vou falar agora. Mas, em regra, a ideia é que a gente comece a treinar de estômago e intestino vazios. Que a gente não tenha nada sendo processado, sendo digerido e absorvido ali naquele momento, no momento em que a gente vai começar um treino, no momento em que a gente começa a mexer a nossa musculatura e que essa musculatura começa a requisitar um maior fluxo sanguíneo ali naquela região. Começa a ter uma briga, entendeu? Seu fluxo sanguíneo estava lá no seu intestino querendo
ajudando ali na absorção dos nutrientes. Aí eu começo a treinar aqui e essa musculatura daqui está requisitando esse fluxo sanguíneo maior para trazer mais oxigênio, enfim, para remover todos os compostos tóxicos que estão sendo formados. Entende que começa a ter uma briga entre o seu estômago e intestino e o músculo que você está começando a trabalhar. Então a maioria das pessoas que aperta muito esse tempo entre terminar de comer e começar o treino, terminei de comer, daqui a 10 minutos é só o tempo de eu descer do meu prédio para chegar na academia e vou lá começar a fazer um treino de alta intensidade. Quanto menor esse tempo, mais chances da pessoa durante o treino não se sentir bem. Maiores as chances dela ver que ela tá, ou dela ter refluxo. Então, uma pessoa, por exemplo, que tem refluxo, meu Deus, jamais ela pode fazer isso. Muito melhor até que ela vá em jejum. Ou se ela precisa comer algo bom. Aí tem algumas opções que eu vou falar daqui a pouco. Mas, em geral, especialmente se eu tô falando de uma pessoa que tem refluxo, essa é uma pessoa que ela tem que espaçar bastante a alimentação do treino. Cá entre nós, na minha opinião, o melhor tempo que a gente pode dar entre comer e começar um treino, pelo menos 1h30. 1h30, 2 horas. Seria para mim o tempo ideal. Ah, Paula, então considerando que eu treino então 5 da manhã, você está sugerindo então que 3 horas eu levante, né? 3 da manhã eu dou uma acordada, faço um lanchinho, volto para dormir. Não, pelo amor de Deus, não faça isso. Não faça. Durma 3 horas da manhã para você estar dormindo. E é por isso que eu disse que, especialmente para as pessoas que treinam super cedo, para elas, esse teste, pelo menos, de treinar em jejum, para elas seja muito válido, é algo que é válido. Porque se você vê que o tipo de treino que você executa, você consegue fazer em jejum numa boa, você não perde performance, essa vira uma opção. E até para essa pessoa, ah, Paula, mas pô, eu vi que eu perdi performance. Eu faço um treino de mais intensidade e eu vi que eu perdi performance. Mas também comer me prejudica. Eu dou um intervalo muito curto, eu vejo que não dá certo. E aí, o que eu posso fazer? Talvez uma solução para você, sabe qual é? Você dá uma turbinada no seu jantar. Então, se você viu que você acorda super cedo para ir treinar e que o fato que você talvez até treinasse realmente melhor e fosse mais cômodo, você não comer nada, mas você vê que talvez a sua performance não esteja no melhor, às vezes o que você pode testar é uma alimentação diferente no jantar anterior ao treino. Quem sabe você adicionar um pouco mais de carboidrato no seu jantar anterior ao seu treino, que é na manhã do dia seguinte, talvez isso aumente um pouquinho, incremente um pouquinho a sua performance. Pessoal, a gente vai tender a sentir uma falta um pouco maior de um pré-treino, de uma refeição pré-treino, quanto mais intenso for esse treino e quanto mais longo for esse treino. Então, quando eu falo de um treino, mesmo um treino que não tem uma duração longa, um treino de 1 hora ou menos de 1 hora, mas que ele é extremamente intenso, a maioria das pessoas acaba se beneficiando de colocar alguma coisa ali a nível pré-treino. A maioria das pessoas. Mas, bem possivelmente, e a depender do seu nível de treinamento, claro, pode ser que, dando uma caprichadinha a mais no jantar da noite anterior, você consiga executar o seu treino em jejum, se isso for mais cômodo para você, mesmo ele tendo uma alta intensidade. E às vezes, se a gente está falando de um treino mais longo, uma pessoa, por exemplo, que, sei lá, treina aí para um triatlon e o treino dela do dia a dia às vezes ultrapassa 1h30, chega a 2 horas por dia ou mais que 2 horas por dia, às vezes ela pode até sair em jejum, mas o que é que essa pessoa precisa fazer? Ela precisa levar algo para consumir durante o treino dela, tá certo? Então ela tem que levar uma fonte de carboidrato prática para ela consumir durante o treino. A cada hora, a cada 50 minutos de treino, se ela sabe que o treino dela vai ultrapassar 2 horas de duração, 1h30, 2 horas de duração. Quando é menos de 1h30, não tem muito porquê. Aí a ideia é só que você se hidrate mesmo com água e tá bom demais. Você provavelmente vai ter reserva de glicogênio muscular se você vem se alimentando direitinho para cumprir todo o seu treino numa boa. Então, abaixo de 1h30, não tem porquê a gente pensar em suplementar algum nutriente durante o treino.
superior a 1h30, 2 horas de treino. Se eu vejo que eu melhoro a minha performance adicionando alguma coisa durante, ótimo, adiciona, tá certo? Para você garantir a sua performance. E lembrando, galera, que como a gente fala muito de emagrecimento aqui, lembrando que não necessariamente emagrecimento e performance andam juntos. Às vezes a gente vai ter que abrir mão da nossa melhor performance em prol de um emagrecimento talvez um pouco mais acelerado. E por que eu digo isso, gente? Porque performance rima com muito carboidrato. Performance orna com bastante carboidrato. Se você me disser aí, Paula, não, mas eu melhorei muito a minha performance fazendo dieta cetogênica, reduzindo bastante o carboidrato. Isso é uma possibilidade? Existem pessoas sim, mas é a regra? Não. Não é a regra. Melhora de performance, em regra, é beneficiada com mais carboidrato. E a grande questão é que mais carboidrato em abundância para dar, vender, não é uma coisa que temos na dieta voltada para emagrecimento, né? Não é. No emagrecimento o que a gente quer é dar uma segurada na onda. A gente não vai tirar tudo, não. Vai ter um carboidratozinho aqui e ali, óbvio, mas não vai estar em abundância quando, por exemplo, eu tenho ali um aluno ou um paciente que visa apenas performance esportiva. Aí eu vou tacar-lhe carboidrato nele, entendeu? Até porque uma pessoa, assim, sinceramente, uma pessoa que está mirando só em performance esportiva, cá entre nós, ela já deve estar na melhor composição corporal dela, né? Não necessariamente na melhor de todas, mas ela deve estar muito bem de composição corporal. Até porque a gente sabe que para a maioria dos esportes, pelo menos, um peso mais magro, um percentual de gordura um pouco menor, vai bem provavelmente, tudo depende do esporte, claro, mas na maioria, um percentual de gordura baixo vai favorecer. Na maioria, nem todos, tá? Então, geralmente uma pessoa que está mirando apenas em performance, ela já se encontra com uma boa composição corporal. Então, o corpo dela aceita, não é uma agressão para o corpo dela eu dar muitos carboidratos para ela, até porque o nível de treinamento dela, a quantidade de tempo que ela investe em treino, costuma ser bem maior. Comecei a desvirtuar o papo, né? Tô aqui já conversando com a galera de performance esportiva. Mas vamos voltar para o emagrecimento. Então, Paula, tô nem aí uma performance esportiva, Paula, mas não cheguei nesse nível, talvez chegue em breve, mas ainda não cheguei nesse nível. Meu objetivo é emagrecimento, é perda de gordura corporal. Acordo super cedo, já entendi. Posso testar o meu treino em jejum, vejo se eu sou uma pessoa que eu sou adaptada ou não, que eu treino bem em jejum. Esquece todo e qualquer medo. Se desarma, vai de boa, vai com atenção, claro, e tenta, óbvio, não fazer um determinado treino pela primeira vez. Você vai fazer aquele treino e pela primeira vez será um treino em jejum. Aí a chance de provavelmente você não se dar bem com aquilo, óbvio que aumenta, mas aumenta também muito pela sua falta de treinamento para executar aquilo que você está tentando. Então tenta fazer pela primeira vez, se é a sua primeira vez, fazer um treino em jejum que seja um treino que você já está habituado a fazer. Tá certo? Então, Paula, então o jejum ele é mais interessante, né? Você está falando muito nisso porque ele é mais interessante para o emagrecimento. Não, os estudos não provam isso não, galera. Assim, os estudos comparam, ó, vamos fazer aqui para objetivando ver a oxidação de gordura, perda de gordura no final ali de X meses. Vamos botar essa galera aqui para treinar em jejum, botar essa galera aqui para treinar em estado alimentado. Vamos acompanhar esse pessoal aqui ao longo do mês. Vamos ver qual foi o resultado no final do mês. Muito parecido. Jejum pode aumentar um tico de nada a oxidação de gordura. Mas no final das contas, ali no resultado, na prática, na balança ou na composição corporal, quase nada muda. Então, não precisa não é verdade que se eu treinar em jejum eu vou emagrecer mais. Não é. Assim, para o seu emagrecimento, na boa, tanto faz se você treina em jejum no estado alimentado. O que é que importa mesmo? Importa é o que você está consumindo ao longo de todo o seu dia, hoje, amanhã e depois de amanhã. Mas se o seu treino, se você comeu uma banana ou se você não comeu nada, não muda
nada o seu resultado no final do mês. Nada. Então o que eu te digo é, se comer uma banana faz com que você treine muito melhor, coma esse diabo dessa fruta e vá treinar. Então não queira forçosamente treinar em jejum, achando que isso vai te trazer grandes benefícios de emagrecimento, porque bem provavelmente não vai. Prefira fazer da forma que é mais confortável para você e que você vê que você tem uma boa performance de treino. Fazendo dessa forma, certamente no final do mês você vai ter um melhor resultado de emagrecimento, tá certo? O emagrecimento, galera, assim, o treino, claro, ele é extremamente importante em diversos fatores. A semana que vem estarei aqui com o professor Rodrigo Bicudo e o professor Caio Signoretti falando de treino e emagrecimento, para que eles, profissionais de educação física, consigam detalhar para vocês todos esses benefícios. Então, os benefícios são inúmeros, mas você pode treinar diariamente. Se a sua alimentação não estiver compatível para o emagrecimento, você não vai emagrecer. Porque é muito mais fácil fazer o tal do déficit calórico, a redução da quantidade de calorias, esse consumo um pouco mais baixo do que aquilo que, em regra, a gente gasta no dia a dia. É muito mais fácil fazer isso ajustando a alimentação do que aumentando a quantidade de treino. Porque se a sua alimentação está bem bagunçada, é fácil, com muito produto alimentício, a gente tá com a caloria lá no teto. Fácil. Um pacote de biscoito, ele já garante isso, que o seu consumo calórico esteja lá em cima. E um pacote de biscoito é aquela coisa que a gente termina e a gente fala assim, comeria o que agora? Agora eu acho que eu vou comer, né? É pensar no que comer depois de comer, né? Você ainda quer mais alguma coisinha. E sendo que você consumiu ali às vezes 1000 calorias, mas você ainda comeria alguma coisinha a mais, porque ele deixa esse gostinho de quero mais. Então entenda, ou você ajusta a sua alimentação, ou contar só com o treino para fazer déficit calórico e para emagrecer, vai te frustrar provavelmente. Então precisa ajustar a alimentação. Por isso que eu vou fazer uma pausa aqui no meio dessa live e te convidar. Se você está travado na balança, se você quer emagrecer, quer otimizar emagrecimento, se inscreve na semana de Strava Emagrecimento, que vai acontecer de 22 a 26. Estou vendo um monte de aluno meu aqui conversando do Comer e Treinar. Se inscreve na semana de Strava Emagrecimento, porque vai ter muito conhecimento e vai ser muito conhecimento de forma gratuita, tá bom? Abriremos a comunidade do Face no sábado, então não deixe de entrar, porque vai ser topzera. Beleza? Já leio as perguntas, tá? Mas voltando ao tema, pré-treino. Então, gente, considerando então que a gente pode jejuar, mas ok, a gente pode fazer jejum antes do treino, especialmente se eu me alimentei bem no dia anterior. Eu posso até pensar em dar talvez uma turbinada um pouquinho maior de carboidrato no meu jantar, se eu quero garantir um treino ótimo no dia seguinte. Mas o jejum, lembrando que ele não vai fornecer benefícios muito incríveis para o emagrecimento. O jejum que eu digo antes do treino não vai fornecer benefícios incríveis. Provavelmente treinar em jejum ou treinar alimentado vai dar no mesmo no final do mês para o meu emagrecimento, ok? Paulo, eu preciso comer alguma coisa. Treino cedo, mas eu preciso comer alguma coisa. E aí? E aí que se você tem muito pouco tempo entre comer e começar a treinar, basicamente é carboidrato que você tem que jogar aí. Ou uma fonte de gordura chamada TCM, triglicerídeo de cadeia média. Então, ou você bota uma pitada de carboidrato aí, que pode vir na forma de fruta, uma banana, pode vir na forma de água de coco. É outra forma fácil da gente obter carboidrato, ou mesmo um suco de frutas, poderia ser também um pedaço de um tubérculo ou raiz cozido, né? Batata doce, mandioca, poderia ser também. É o mínimo suficiente para que eu consiga treinar bem, e até porque tem muitas pessoas, né, que me falam isso, Paula, já testei, não gosto, passo mal. Se eu comer meia banana eu já treino bem, mas se eu não comer nada eu passo mal, não é para mim. Beleza, come. É emagrecer que você quer? Então entenda que para o emagrecimento, não é perigoso eu falar essa frase, mas vamos lá, vou falar bom senso na hora de interpretá-la, tá? Quanto menos, melhor. Quanto menos melhor, então comer 500 calorias é melhor do que comer 1.200, né? Não.
Aí o menos já ficou menos demais, tá certo? Aí esse menos tá muito pouco, então tem um limite pro menos. Mas, em geral, menos é mais. Então, se meia banana é suficiente, eu não preciso nem comer um inteiro, eu deixo essa outra meia aí pra volta, tá certo? Então, se pouquinho eu já consigo ter um bom desempenho, pouquinho. E vá correr, vá treinar, vá fazer o seu exercício físico. Então, basicamente, fontes de carboidrato, e aí, claro, eu como natureba diria frutas, suco de frutas, água de coco, raízes e tubérculos cozidos. Um pedaço de batata doce, um pedaço de mandioca. Ótimo! Treina super bem com isso, beleza. Ou, se fosse para o mundo das gorduras, TCM. O que é TCM? Que V está aqui perguntando. V. Berger Oliveira está aqui perguntando o que é TCM. Triglicerídeo de cadeia média. É um suplemento, na verdade, é um tipo de gordura. Triglicerídeo de cadeia média é um tipo de gordura que a gente tem TCM, a gente tem triglicerídeo de cadeia curta, triglicerídeo de cadeia média e triglicerídeo de cadeia longa. Então, a cadeia médica, na química, tá ali, é uma cadeia intermediária, de tamanho intermediário, mas qual é a característica específica dele? É que ele é muito rapidamente digerido e absorvido, muito rápido. Então, ele tem uma ação tão rápida, quase como um carboidrato na geração de energia. Então, é uma opção utilizar o TCM? Sim, é uma opção que vai te trazer energia tão rápido quanto um carboidrato. E para quê, Paulo? Eu vou comprar um suplemento chamado TCM, se eu posso comer uma fruta. Sinceramente, isso se aplica muito mais àquelas pessoas que estão numa dieta muito restrita em carboidrato, como é o caso de uma dieta cetogênica, e elas não querem comer carboidrato ali porque elas estão em uma dieta cetogênica e elas querem entrar em cetose nutricional, querem manter um consumo muito baixo de carboidratos e ainda assim querem tentar treinar no seu melhor e querem colocar essa pitada de energia antes do treino. Então é uma possibilidade de você colocar a TCM. É legal para o nosso corpo, viu, galera? Isso é uma coisa que eu faço no desafio 21 dias e que eu digo para vocês. É legal que a gente se exponha em diferentes momentos a diferentes estratégias nutricionais. É legal para melhorar o que a gente chama de flexibilidade metabólica do nosso corpo. O que é isso? É a maneira que o nosso corpo utiliza os diferentes nutrientes energéticos, como fontes de energia mesmo, sabe? Então é legal que o meu corpo ele esteja capacitado e rapidamente consiga fazer essa transição entre utilizar mais gordura como fonte de energia ou utilizar mais carboidrato como fonte de energia. É legal a gente treinar ele para esses diferentes substratos energéticos. Isso é bom. Então, no momento em que a gente está ali, se a gente estiver fazendo uma dieta de muito baixo teor em carboidratos, o TCM vira uma estratégia de pré-treino, tá bom? Para aquela galera que não quiser consumir o carboidrato, beleza? Bom, mas fora isso, então, isso é para galera que tem muito pouco tempo. Então, treinei. Comi 15, 20 minutos, 30 minutos no máximo e tô lá treinando. Mas não, Paula, não é isso. Eu treino no final da minha manhã, eu treino no meio da minha tarde ou no início da noite. E aí, o que é possível fazer nesses casos? Pô, aí é ótimo, porque a gente amplia muito o leque de opções, muito. Então, o que eu posso pensar? Se eu treino no final da minha manhã, por exemplo, e eu acordei e tomei o meu café da manhã normalmente, meu café da manhã pode ser um pré-treino. Isso é o bacana, especialmente dentro do emagrecimento. Porque observe, você não precisa incluir mais nada. Sua refeição pré-treino, ela já é uma refeição que naturalmente existe no seu dia. Você já se sente bem alimentado para executar o seu treino. E como eu disse lá no início da live, para mim, um dos melhores espaçamentos que a gente poderia dar entre comer e começar a treinar, para quem tem esse tempo, para quem encaixa ali o treino ao longo do dia, não tão cedo, é 2 horas, 1h30 pelo menos. Então, se eu acordo, tomo meu café da manhã 7, 8 horas e vou treinar 10, 11 horas, para mim tá maravilhoso, não preciso comer mais nada antes desse treino. A gente precisa acabar com essa ideia de que se eu vou treinar, eu preciso comer algo imediatamente antes. Eu não preciso comer algo imediatamente antes.
se eu me sinto bem para fazer, para executar o meu treino, se eu comia 3 horas atrás e eu me sinto bem para executar o meu treino, e eu treino com performance, bem, bacana, eu preciso comer alguma coisa logo antes? Não preciso, eu posso treinar de cara dessa forma, tá certo? Lembre que para o emagrecimento, menos é mais. Mas você fala, Paula, mas você está falando de um atleta e uma pessoa que ela está buscando assim a mais alta performance. Aí, meu amigo, na dúvida, eu vou enfiar um carboidrato nessa pessoa. Na dúvida, eu coloco um carboidrato. Porque quando a gente pensa em otimizar a performance, a gente sempre vai tentar fazer dessa forma. Então, se eu quero otimizar, na dúvida, eu coloco comida ali. Mas se uma pessoa quer emagrecer, eu diria que na dúvida eu não coloco. E veja se essa pessoa vai treinar bem. Treinou bem? Maravilha! Não precisava mesmo de nada antes, tá certo? Então a gente tem que parar essa antecipação, esse receio louco, sem pé nem cabeça, de que a gente vai passar mal ali durante o treino porque não comeu nada imediatamente antes. Gente, a gente tá cheio de reserva, meu povo. A gente quer usar essa gordura que a gente tem no corpo. Se a gente se alimentou bem ontem ao longo do dia e o nosso dia é sedentário, se o dia de vocês é como o meu, infelizmente, de ficar ali talvez o dia inteiro sentado em frente a um computador, cara, tá tudo estocado, tá tudo, ó, as reservas estão intactas. Não gastei, não. Se eu não fiquei para lá e para cá, se eu não tenho um trabalho braçal, todo esse carboidrato que eu comi ao longo das minhas refeições no meu dia, ainda que pouquinho carboidrato em cada uma, provavelmente está tudo lá estocado, não gastei quase nada, passei o meu dia inteiro sentada, sem fazer nada. Então, se eu passei o dia inteiro sentada e fui comendo mesmo que pouquinho carboidrato em cada uma das minhas refeições, tá lá meu glicogênio muscular, tá pronto lá e guardadinho para ser utilizado no meu próximo treino. Quando eu requisitar essa reserva de carboidrato chamada glicogênio, ela não foi utilizada. Então, parem com esse receio desmedido do treinar sem comer nada imediatamente antes. Para a maioria das pessoas, isso não será necessário, tá bom? E eu tô dizendo aqui, gente, eu gosto sempre de fazer muitas ressalvas, que é para a maioria das pessoas. Talvez para você aí que está me ouvindo, você necessariamente precise consumir algo, realmente você não treina bem, mesmo tendo se alimentado há 3 horas atrás, o seu treino vai ser péssimo, você vai ver estrela, sua glicemia, sua pressão vai cair. Então coma, não tem problema. É como a gente falou, no final do mês, o que você vai perder vai ter muito pouca relação com isso se você comer um negocinho ou não comer um negocinho antes de treinar. Então faça da forma que for mais cômodo para você no treino, que te trouxer ali a sua melhor performance, tá certo? Então é isso. Se eu treino ali na metade do meu dia, final do meu dia, uma refeição tradicional, como o meu café da manhã, como o meu almoço, ela já pode servir de um pré-treino. Óbvio que um pré-treino mais afastado, né? 2, 3 horas pelo menos que eu dê de tempo para digerir todos esses alimentos que eu comi nessa refeição. Afinal, nessas refeições a gente costuma trabalhar com uma quantidade maior de proteína, uma quantidade maior de gordura, que são nutrientes, né? São alimentos ali complexos, com fibras, proteínas, gorduras e que geralmente demandam uma quantidade maior de tempo para serem digeridos e absorvidos. Então, é importante que você dê um prazo também mais longo para que você consiga digerir, absorver e treine numa boa, sem nada ali a ser processado no seu trato gastrointestinal, tá certo? Tô vendo umas perguntas aqui sobre semana de Strava e emagrecimento. Galera, se inscreve, tá? O link tá lá no meu perfil. É só clicar lá, se inscrever. A gente já começa de 22 a 26 de março, tá certo? E a gente já começa agora no sábado, liberando comunidade do Face. E eu e minha querida Ana Tereza, equipe de nutrição lá, ó, firmes e fortes, respondendo a todo mundo, tá bom? Beleza? Magá, pós-treino, né, Magá? Vamos só concluir o pré-treino, tá bom? Deixa eu ver até aqui que apagou a tela do meu computador. Deixa eu ver se eu coloquei mais alguma coisa aqui e que eu não tô lembrada para você, só pra gente concluir. Perfeito. Proteína. Às vezes me perguntam de proteína, né? Paula, e proteína? Whey protein. Eu gosto de colocar um pouco de whey protein antes de treinar. É uma opção.
É uma opção, galera. Whey protein, diferentemente das proteínas em seu estado normal, bruto, encontrado na natureza, né? O ovo, a carne, o leite, o iogurte. A whey protein, diferentemente desses outros alimentos, ela é uma proteína de muito fácil digestão e absorção. Então é uma proteína até que eu conseguiria tomar ali 30, 40 minutos antes do treino e talvez me sentir super bem já para treinar, não tem problema. E eu preciso colocar uma proteína logo antes de treinar? Não preciso, não preciso. Eu vou pensar talvez em colocar uma proteína também antes de treinar, quando eu já estou trabalhando ali talvez até uma hipertrofia a mais, sabe? Eu penso em tentar minimizar ali todo e qualquer catabolismo, etc. E talvez eu pensaria em uma pitada de proteína antes do treino. Mas sinceramente, não é necessário. Não é necessário. Voltou do treino? Já que Magá perguntou aí. Voltou do treino? Come sua proteína. Não precisa correr, não precisa de urgência, mas voltou do treino, esse é o momento de você abastecer o seu corpo com proteína e com carboidrato. Afinal, você gastou carboidrato no seu treino. Olha que grande vantagem do treino. Treinei, gastei carboidrato. Pós-treino é o quê? É o momento de encher o bucho de carboidrato. Momento, inclusive, de trazer, às vezes, um carboidrato que não está presente no seu dia a dia. Um carboidrato, às vezes, mais processado, que seja um pouco mais concentrado, como é o caso de tapioca, de um pão de boa qualidade, de, sei lá, de qualquer alimento desse que tem uma concentração maior, que seja mais farináceo, o próprio cuscuz de milho, que nós nordestinos gostamos tanto, dá para trazer o cuscuz de milho também, enfim, qualquer alimento que você tem uma concentração maior ali de carboidratos e que você fica mais receoso, às vezes, de colocar isso numa porção digna, né? Se for um titiquinho, tudo bem, um titiquinho pode a qualquer momento, mas se for uma quantidade boa de carboidrato, eu diria que isso cabe muito mais a título de pós-treino do que qualquer outro momento do dia. Na verdade, quando o objetivo é emagrecimento, eu acho que é muito mais lógico e interessante que a gente utilize essas fontes de carboidrato mais em volta do nosso treino, tanto pré quanto pós-treino, tá certo? Especialmente pós, que é depois que a gente gastei, vou repor o meu carboidrato. Beleza? Então traz proteína para participar desse pós-treino. Eu vi alguém perguntando até de Oxymase aqui, que utilizava antes do treino, né? Cara, minha opinião sobre suplementos de carboidrato, que aí a gente falaria de Oxymase, dextrose, maltodestrina, oh meu Deus, como é o nome do negócio? Palatinose que nos últimos anos entrou como hit aí pra galera, né? Muita gente curte palatinose. Qualquer um deles, o que eu diria? Vai comer uma banana no lugar disso, vai comer uma fruta, vai comer qualquer coisa que seja natural do que um pó, um sabor. Essa é a minha opinião, minha visão de nutricionista. Quando eu tô falando com uma pessoa que nem é atleta, ela não precisa comer um caminhão de carboidratos e por isso eu vou ter que começar a pensar em dar carboidrato na forma de pó porque é o mais fácil para ela consumir, porque já tem tanto carboidrato que ela não aguenta mais o volume de tanta comida de verdade. Isso é o pensamento para um atleta. Então, às vezes, para um atleta vai se aplicar muito mais eu passar determinados tipos de suplemento, porque o cara não tem nem mais espaço na barriga para comer tanta batata, arroz, banana, não tem espaço. Tem uma hora que você precisa de um pó que o cara beba. Mas se esse não é o seu caso, e especialmente se você quer emagrecer, na semana passada eu atendi uma paciente, né, que ela estava com uma lista quilométrica, não sei se ela está me assistindo aqui agora, mas ela estava com uma lista quilométrica de suplementos em casa. Inclusive, maltodestrina. Era maltodestrina ou dextrose, um desses. Quando ele falou, eu falei, rapaz, por que você tem isso em casa? Você quer emagrecer e você tem um suplemento fonte de carboidrato, assim, não precisa. Vai comer. Oi, amada, você tá aqui, né? Perfeito. O que eu falei pra você? Vai comer comida. Não precisa de suplemento fonte de carboidrato. A gente tem a péssima mania de valorizar muito mais o suplemento que a comida de verdade, não é?
Então, não é isso, Betinha? Então, não precisamos de tanto suplemento. O nosso corpo foi feito para entender a complexidade e interpretar muito bem a complexidade do alimento inteiro. Então, quando a gente dá uma fruta, um pedaço de raiz ou tubérculo para o corpo, era dextrose, né, Beth? Beleza. Quando a gente dá o alimento bruto para o corpo, cara, ele é um mestre em interpretar tudo aquilo. Opa, tá chegando carboidrato com fibra, com água, com antioxidante, com fitoquímico tal, com a vitamina tal, mineral tal. E tudo isso age em sinergia para otimizar a nossa saúde, para dar energia para a gente. Tudo conectado. Quando a gente dá um pó criado pelo homem, que ali nada mais é só puro carboidrato ali, puro carboidrato com um monte de aditivo para dar cor, cheiro, sabor. Nossa, isso deve chegar no nosso corpo para falar, que é isso aí que você está jogando? Pelo amor, faz isso não. Faz isso não. Nosso corpo deve ter pena assim da gente, deve falar, oh meu Deus, essa pessoa sabe de nada, inocente. Vai comer comida que tá lá na árvore, que a terra lá deu. Então a gente não precisa, vamos parar de valorizar tanto os suplementos e entender que a melhor resposta do nosso corpo sempre vai ser com comida de verdade, tá bom? Sempre. Então, colocar proteína pré-treino é uma opção que a gente não necessariamente precisa, especialmente pelo tempo que ela demora para ser digerida e absorvida. Então, ou você vai, nesse caso, lançar mão de um suplemento como whey protein, ou pensar em comer um ovo, uma carne antes do treino, você tem que dar pelo menos aí 1h30, 2 horas de tempo para que tudo isso seja digerido e que você chegue bem no seu treino, tá certo? Então, gente, é isso. O que escolher antes do treino? Você pode escolher várias coisas diferentes. Jejum, apenas carboidrato. Se é muito perto do treino, carboidrato mais um pouco de whey protein poderia ser uma opção. Teste. Se permita testar coisas diferentes para você ver como seu corpo reage. Muita gente perguntando sobre creatina aqui. Creatina é um suplemento interessante para melhora de performance esportiva. Então, se você faz um treino de explosão, um treino intermitente, treino de alta intensidade, super interessante que você utilize creatina, porque a maioria dos estudos mostra que sim, ela tem um efeito muito positivo em melhorar a qualidade do seu treino. BCAA como pré-treino, Anderson perguntando. Anderson, olha, BCAA, entenda uma coisa, gente. BCAA é o quê? São 3 aminoácidos específicos, leucina, isoleucina e valina. São 3 aminoácidos que eles são considerados essenciais, que o nosso corpo não produz, então a gente precisa obter a partir da alimentação. Os BCAAs, eles são super importantes para o nosso corpo e eles estão espalhados em uma gama enorme de alimentos, inclusive em todos aqueles alimentos que são fontes de proteína naturalmente. Ovos, carnes, feijão, laticínios, tudo isso é cheio de BCAA, cheio desses 3 aminoácidos específicos que sim, super ajudam na nossa recuperação muscular, na síntese proteica, no estímulo ao crescimento do nosso músculo. Eles são essenciais para isso, são muito importantes. Mas eu preciso, Paula, comprar o BCAA isolado na forma de suplemento, esses 3 aminoácidos específicos ali em cápsulas para tomar antes do meu treino, com o objetivo de inibir catabolismo proteico, porque essa é uma propaganda que se tem muito grande do BCAA, que ele vai ajudar a minimizar a perda de massa magra que você teria durante o treino. É necessário fazer isso? Não, eu diria que esse é um meio muito caro para a gente fazer isso. Avaliando o custo até de um BCAA, eu diria que é um preço muito caro a se pagar por um anticatabólico. Paula, qual seria um anticatabólico excelente? Carboidrato. Insulina é um anticatabólico excelente, é um hormônio anticatabólico excelente. Então, se você joga carboidrato para dentro, naturalmente você já vai ter um efeito ali anticatabólico muito interessante. E comer um pedaço de batata é muito mais barato do que comprar BCAA. BCAA é um negócio muito caro, né? Então eu diria que para os benefícios em potencial do BCAA utilizado no pré-treino, é desnecessário. É um preço muito caro a se pagar por algo que você pode ter de outras formas muito mais barato.
Mas sim, os BCAAs são importantes, com certeza, e a gente quer que eles estejam na nossa vida. E eles vão estar no nosso pós-treino quando eu tenho uma whey protein média, ela vai ter 5 gramas de BCAA na dose. Em média, ela vai ter 5 gramas do somatório desses 3 aminoácidos. Quantidade maravilhosa. A mesma coisa que você provavelmente vai encontrar em algo parecido com 3 a 4 ovos ou 100 gramas de carne. Excelente, então tudo isso vira opção para você colocar. Eu realmente não recomendo o BCAA pré-treino, tá certo? Definitivamente não recomendo. Eu acho que algumas pessoas perderam nisso da live. Eu falei que sim, é uma possibilidade treinar em jejum. Se você treina bem em jejum, não tem problema nenhum, tá certo? Você não vai aumentar sua perda de massa muscular ou qualquer coisa negativa por estar treinando em jejum. Se você treina bem, isso é uma opção. E o que você tem que se preocupar para que não haja perda de massa muscular ou qualquer coisa desse tipo é como você se alimenta no resto do dia depois do seu treino. Como você se alimenta ao longo do seu dia, na verdade, independentemente do que você fez imediatamente antes do treino, ou se você acordou e foi treinar em jejum. O que vai aumentar as chances de você ter uma perda de massa muscular ou não é o quanto você come de proteína, o quanto você come de calorias, tá certo? Então, após o treino, para minimizar qualquer chance de perda de massa muscular, eu gosto de trabalhar com carboidrato e proteína. Após o treino, eu gosto de trabalhar com carboidrato e proteína. Lembrando que essa proteína pode vir de ovos, carnes, laticínios, pode vir de whey protein. Esse carboidrato pode vir de frutas, de raízes e tubérculos, de um pão de boa qualidade, de tapioca, de cuscuz, de milho. Tudo isso pode entrar no pós-treino, porque depois do treino a gente vai estar trabalhando em regra com a quantidade um pouco maior de carboidrato mesmo, tá certo? Marlene, todos os treinos do Caio são de explosão, são mesmo, Marlene. Então, você deve estar falando isso em relação à creatina, talvez. Então, se você faz os treinos do professor Caio Signoretti, sem dúvida você pode se beneficiar do uso de creatina. Eu testaria, tá certo? 3 a 5 gramas por dia, tá bom? Rose falando aqui, ultimamente sinto muito cansaço nos treinos, o que posso fazer? Pô, Rose, essa pergunta na verdade é bem complexa. Por quê? Porque o fato de você estar se sentindo muito cansada nos treinos podem ter muitas causas, né? A gente pode suspeitar aí de uma alimentação ruim mesmo, então você não está consumindo uma quantidade mínima suficiente de carboidrato e proteína para recuperar bem essa musculatura. Você pode estar com anemia, você pode estar com hipotireoidismo, pode ser tantas coisas diferentes, pode ser, às vezes até ter relação com o pré-treino, talvez, mais difícil, mas poderia ter um sono prejudicado. Não sei, são muitas opções que a gente teria que avaliar do porquê que você tem se sentindo mais cansada do que a média nos seus treinos ultimamente, tá certo? Treino às 6 horas e acordo com muita fome, nunca sei o que comer antes. Max, nesse caso, se você acorda com muita fome, certamente o seu treino, apesar do treino ter um efeito anorexígeno, ele inibe a nossa fome, mas eu acho que você ir treinar com fome provavelmente vai prejudicar muito a sua performance. Então, nesse caso, o que eu te diria considerando que é muito cedo que você acorda, coloca carboidrato para dentro mesmo, que vai ser uma forma mais rápida ali de você, um alimento mais rápido de você digerir e absorver, e vai treinar. Então, a clássica banana com aveia, por exemplo, poderia ser. Você pode estar falando até mesmo de um shake, se você achar que um shake vai ser digerido mais rapidamente. Então, você poderia usar ali meia dose de whey, por exemplo, com banana ou com pedaços de batata doce ou com o que você quiser, assim, mas trazer o carboidrato e, às vezes, quem sabe, trazer uma pitadinha de gordura até ajude a saciar um pouco mais a fome. Mas se fosse proteína, olha, no máximo eu tentaria aí um ovo cozido no máximo. Mas ainda assim, teste por quê, gente? Porque, como eu falei, as pessoas são diferentes. Eu tenho um paciente que ele me disse, quando ele fala, Paulo, eu chego do plantão, pego meu liquidificador, bato a minha geladeira inteira dentro dele, tomo e começo a treinar. Eu falei pra ele, pera, mas quanto tempo? Depois que você bate esse mundo aí dentro do seu liquidificador e toma, quanto tempo você dá até treinar? Não, em seguida, eu tomo e começo a treinar. Eu treino em casa, né? Eu falei, cara, você não passa mal, você não quer vomitar tudo que você acabou de comer? Você treina bem, você treina em alta performance? Sim, ele treina e eu acredito. Ele acredita até porque a composição corporal dele é excelente. Então, assim, as pessoas são diferentes. Então, tem pessoas que se habituam literalmente, se acostumam, fazem de uma mesma forma sempre, insistem e o corpo responde bem aquilo.
Talvez, se fizesse de uma maneira diferente, talvez pudesse ter uma resposta ainda melhor. Mas aquilo funciona para ela. Então, Max, talvez você acordar e comer um ovo cozido que você já deixa cozido lá na noite anterior, já fica ali na geladeira, só para você tirar a casca, ou nem tirar a casca, já deixa já sem casca, só para você acordar, pegar isso, comer um salzinho e come, e acompanhar isso com água de coco, com a banana, com o que você quiser de fonte de carboidrato, testa ver. E aí talvez dali a 20, 30 minutos começar a correr, talvez você se dê bem fazendo assim, tá? Aí é testar e ir avaliando. Super Coffee ou essas outras bebidas, né, que se dizem termogênicas, isso é uma opção antes do treino? É aquela coisa, gente, é uma opção. Eu não sei a fórmula de todas, as fórmulas variam, mas eu vejo que geralmente tem TCM, né, tem triglicerídeos de cadeia média, que é essa gordura que eu falei no início aqui da nossa live. Aí geralmente eles têm gengibre, cafeína, trazem algumas substâncias, né, com essa ação mais termogênica. Seria uma opção? Seria, não deixa de ser. Ah, mas isso aqui é o que vai fazer eu queimar mais gordura? Não. Termogênicos como um todo, gente, eles se provam muito pouco eficazes para o emagrecimento, muito pouco eficazes. Para algumas pessoas, isso pode ser um melhorador de performance, uma dose ali boa de cafeína às vezes pode melhorar a performance, pode diminuir a percepção de cansaço no treino e fazer com que a pessoa tenha uma melhor performance esportiva. Sim, para algumas pessoas, especialmente aquelas que não são habituadas ao uso da cafeína, que a cafeína é uma novidade para o corpo, especialmente para essas, sim, pode ter esse efeito positivo. Então, claro, qualquer coisa que a gente fale que melhora a qualidade do treino, no final do mês, se eu tenho essa qualidade do meu treino ali todo santo dia que eu treino melhorada, no final do mês eu posso estar falando às vezes de uma melhor resposta de emagrecimento. Poderia ser? Poderia, mas na prática, nos números, no papel, muito pouco, irrisório. Então é aquela coisa, não vai trazer malefícios de forma alguma, então geralmente esses cafés aí, super coffees da vida, eles costumam ser um blend de um pouco de energia, que pelo que eu vejo geralmente vem da forma de TCM, com uma mistura de outros nutrientes com esse perfil mais termogênico. Tudo bem. Se você gosta, eu já provei alguns que o sabor é horrível. Eu não indico para os meus pacientes em geral, porque o sabor é péssimo. Então eu acho que para o benefício que traz, sei lá, eu não sou muito fã de tomar gororoba, sabe? Então assim, eu não sou aquela pessoa que vou fazer shot antioxidante quando eu acordo. Não vou. Por quê? Porque eu prefiro usar a cúrcuma que eu usaria no shot, eu prefiro botar no meu frango que eu vou cozinhar no meu almoço. O limão que eu colocaria, eu prefiro usar na água com limão que eu vou tomar em algum momento do meu dia. O gengibre que eu utilizaria ali, eu também prefiro usar no tempero da minha salada ou no tempero da minha carne. Enfim, gente, eu sou a favor de usar tudo isso de uma maneira mais orgânica e natural no meu dia e não ficar usando o alimento como se fosse medicamento, sabe? Tipo, agora eu vou usar o meu blend disso com isso, com a pitada disso e daquilo e vou fazer essa mistura que é péssima para o meu paladar, mas eu vou tomar isso daqui porque é bom para a saúde. Você pode, né, utilizar isso ao longo do seu dia, mas, claro, fica a seu critério. Ah, Paulo, você está desaconselhando então o shot antioxidante? Não, claro que não. Se você tem o hábito, gosta, para alguns pacientes até eu já passei, se é um paciente que fala, Paulo, quer saber, eu gosto dessa ideia, eu tô querendo dar uma turbinada na minha imunidade, eu sempre falo, gente, imunidade se constrói com o tempo, óbvio, né, porque por uma semana eu tô tomando ali limão com cúrcuma, com gengibre, ou seja lá o que for, que eu vou dar uma mega turbinada na minha alimentação em uma semana, claro que não. Então, melhora de imunidade a gente faz ao longo dos meses, ao longo dos anos, trabalhando boa alimentação, uma boa base de alimentação. Não adianta tomar shot antioxidante de manhã, comer macarrão meio-dia, pizza à noite e achar que sua imunidade está blindada porque você tomou shot antioxidante pela manhã, pelo amor de Deus. Então, mas não estou desaconselhando o uso. Se você já faz isso e gosta dessa ideia, gosta de
ter ali naquele momento já uma combinação, uma compilação de tudo aquilo, porque às vezes ao longo do dia você não utilizaria, ótimo, faz a sua gororoba antioxidante e toma de manhã, não tem problema nenhum, é ótimo. Tomado pela manhã ou ao longo do dia, vai ser ótimo para a sua saúde, tá bom? Então pode fazer numa boa. Leidiane, quem treina em casa consegue algum efeito? Leide, olha, sério, se inscreve na Semana de Estrava e Emagrecimento, participa de todas as lives que vão acontecer na semana que vem, porque vai ter gente muito mais gabaritada que eu para falar de treino, tá bom? Professor Rodrigo Bicudo e Caio Signoretti estarão aqui com a gente para que eles te informem isso, mas eu já posso te dar o spoiler que sim, é totalmente possível você ter um bom resultado treinando em casa, tá certo? Gente, queria falar que daqui a pouco eu vou colocar lá no feed, eu lá com a plaquinha escrito comente aqui, para que, por favor, se você assistiu essa live e você gostou dessa live, te trouxe informações interessantes, comenta lá o que é que você mais gostou, qual foi a sua principal sacada que você teve, o que é que você mais achou de interessante nessa live de hoje. Por favor, comenta, porque isso é muito importante para mim, tá bom? E queria mais uma vez convidar todos vocês para participarem da Semana de Estrava e Emagrecimento, que vai acontecer na semana que vem, de 22 a 26 de março. Não deixem de participar, porque vai ser muito bacana. Gordura visceral, para quem perguntou aí, quem foi aqui? Júnior falando, fala de gordura visceral. Gordura visceral, Júnior, a gente vai usar as mesmas estratégias para perda. A gordura visceral é uma gordura com uma preocupação muito maior nossa de profissional de saúde, porque ela tem uma relação muito maior com doenças metabólicas no futuro, com aumento da chance de você ter uma doença cardiovascular, um diabetes no futuro. Então, realmente, a gente quer eliminar, reduzir gordura visceral, mais até do que reduzir a gordura subcutânea, que é essa gordura que a gente consegue palpar. Mas como é que a gente tem como, Paula, criar um alvo ali para a gordura visceral apenas? Não tem. As mesmas estratégias que a gente usa para perda de gordura visceral são as que a gente usa para perda de gordura subcutânea e são estratégias voltadas para emagrecimento. Então, por isso que, na boa, Júnior, se você está preocupado com a sua gordura visceral, significa que você quer perder peso, participa da Semana de Estrava e Emagrecimento, porque é sério, você vai virar PhD no assunto, tá bom? Beleza, galera? Muitíssimo obrigada pela presença de todos vocês. Beijo enorme.